gente não dependia muito da prefeitura, a gente não dependia muito da FUNAI. Se a gente quisesse fazer uma viagem para Brasília ou, no caso, Belém, a gente tinha um recurso para isso. E eu acho que isso incomodou o governo, né? Essa independência. Aí tá fumando. Que eles chegaram de surpresa, né? Que a gente não está sabendo. E que eles chegaram e eles já chegaram aqui, pousaram aqui de helicóptero, né? Aí nós chegamos lá, eles apontaram a arma em cima de nós. Aí ele falou, não quero saber de reunião não quero saber de reunião. E não, vamos fazer reunião, não quero saber de reunião não. Então, aonde eu encostei com ele, né? Encostei com ele e segurei a cintura dele. Não, vamos para reunião, vamos conversar, vamos entrar de acordo. Então, aonde ele deu sinal já para policial, né? Onde já saltaram o tiro. E tiroteio, bala passando para todo lado, né? Aí chegaram na casa do cacique e pegaram o cacique e humilharam ele, né? Jogaram ele, derrubaram, dizendo que respeita policial, não sei o que e tal. Deixaram as mulheres grávidas correr no mato, fizeram as crianças chorar, desrespeitaram o cacique, desrespeitaram os idosos que não tinham condição até nem de andar, nem de levantar, né? Chamaram palavrão para ele, né? Por que eles vieram tentar acabar só aqui, sendo que em vários outros lugares tem garimpo muito piores, que poluem muito mais, que destrói muito mais, com o maior número de pessoas? Por que não foram até lá? A única explicação que a gente encontra é isso, na tentativa de destruir tudo que a gente tinha, para nos fragilizar, para aceitar aquilo que eles vêm oferecer em troca das barragens. Vamos lá? Senhores, boa tarde. Estou eu aqui, o Dr. Marcelo Corrêa, que é o presidente da empresa Neo Energia. Nós acabamos de assinar na presença da Presidente da República. Nova barragem anunciada pelo governo, eles sempre dizem a seguinte frase: dessa vez vai ser ouvidos. As populações locais não estão sendo ouvidas, seus direitos não estão sendo respeitados. O Complexo Teles Pires está situado na bacia do Alto Tapajós, que fica numa área de transição entre Cerrado e Amazônia. Essa região ela é também considerada uma área de expansão da fronteira agrícola. O complexo é composto por 4 grandes usinas hidrelétricas e mais uma série de PCHs que estão nos rios contribuintes da bacia do Teles Pires. Vai operar em 2015. No rio Teles Pires, é a usina de baixíssimo impacto ambiental. Lá de cima ali era uma praia, umas bancas de areia, uma delícia para brincar. E aqui era tudo a pedra assim, na beira. Aí nós pescava lá de baixo aqui. Olha a mata como é que estava toda morta agora. A minha vida tirando meu sustento daqui. Difícil. Nós vamos lá e nós fazemos essa usina, depois nós vamos lá dar uma mixaria pra eles e tá tudo certo. A gente vai fazer. Mas o negócio não é bem assim. A gente besta hoje não tem lugar nenhum mais não, meu filho. Tem uma história, tem uma luta, tem uma vida aqui dentro. Então. Aí começa a ficar com esse negócio, empurra pro INCRA, o INCRA empurra para acesso. Mas nós todos que moram aqui, nós temos direito. Só que eles ficam nesse lengo-lengo pra gente desaconsoar. O impacto dessas obras, dessas 4 hidrelétricas, mais as PCHs, podem ser muito maiores do que a gente imagina. O problema é que os estudos dessas hidrelétricas são feitos de forma isolada, o que torna o problema mais complexo do que a gente imagina. No caso das hidrelétricas do Teles Pires, na verdade teria que ser feito um estudo de impacto ambiental considerando os 4 empreendimentos. Só apenas aquele local onde a obra está sendo realizada. Ele tem um impacto em toda a região e eu diria mais, hoje, os últimos estudos... A licença ambiental
E já tem licença dentro. Não está prévia, não? Não, está com licença. Nós estamos trabalhando no sentido de obter ali, aí creio que nos próximos 60 a 90 dias, de forma que a gente pretende iniciar a construção da usina em agosto. As licenças foram dadas, no caso de Telespires, a licença prévia, logo depois a licença de instalação, sem o cumprimento das condicionantes. Então, todo o processo é viciado. Todo o processo é viciado. Não tem nenhuma fase que tenha sido elaborada. Como as licenças tipicamente são concedidas num contexto de estudos falhos, onde muitos riscos, muitos impactos não foram devidamente estudados, né? Os impactos começam a acontecer, mas não tinha uma previsão dentro do próprio projeto de mitigação e compensação de impactos para lidar com isso. Então acaba acontecendo e você tem efetivamente um caos social e ambiental na região de difícil equacionamento. Os pescadores estão sendo afetados em toda a extensão do rio, né? Então as famílias estão sem renda, estão passando dificuldade. A UHE Telespires, ela ficou com um percentual acima de 50% de vegetação de grande porte. E enquanto o processo respiratório da água, você vai ter nos primeiros anos um caldo orgânico até que toda essa matéria verde seja decomposta. Isso aí, se fermentou, tira o oxigênio da água e provoca a morte do peixe. E, de fato, o Telespires é um dos piores exemplos em termos de barragem, não? Porque ele se passou por cima de muitas coisas na parte de licenciamento, se alegam que tem zero de emissões de gases de efeito estufa. Realmente, essas barragens têm sim emissões substanciais de gases, principalmente metano e também pelas árvores mortas, o gás carbônico. E ganham crédito de carbono para uma coisa que está sendo feita de qualquer forma. E os países que estão comprando crédito de carbono na Europa, por exemplo, vão emitir aquele tanto de gases que tem dois impactos. Um pelos próprios gases que emite e outro pelo gás que está emitido lá na Europa por causa desse projeto. Até então a nossa venda maior era Matrinchã, Jaú, Piraíba, Caxara. Devido ao empreendimento, esses peixes desapareceram do rio. E isso afetará de jusante tudo que vem ali para baixo. Até para beber essa água ela vai estar comprometida. Então a coisa é muito grave. Esse aqui é os pintados que a turbina mata. Pegamos 2 barbadinhos só e o tanto de peixe que esse povo pega aqui, ó, e mata. Isso é o dia inteiro. Fora mais de 200 quilos de peixe. É de mamana caducando. Aí. E ninguém faz nada, viu? Nossa. Olha o tamanho. Nenhum tipo de indenização. E nós estamos falando aqui das obras mais caras do Brasil. Pense em qualquer obra, porto, rodovia, ferrovia, nada é mais caro do que hidrelétrica. Desenvolvimento econômico e social, que significa dinheiro do contribuinte brasileiro. A EPE, ela não tem quadro para fazer o estudo de viabilidade técnica e econômica. Ela contrata consultorias. Em geral, essas consultorias são exatamente grupos empresariais que trabalham com as empresas que vão construir, por exemplo. Então, tudo aponta para quem está seguindo o processo, que é um trato feito desde o início. Eles fazem um projeto, eles definem os preços e depois vão participar dos leilões. Um dos problemas que ocorre é que tem muito pouca transparência sobre a relação entre o consórcio detentor da concessão e o consórcio construtor. E se a gente considera as revelações, por exemplo, das investigações da Operação Lava Jato, a gente vê que isso seria muito importante ter essa transparência.
como estão sendo negociados esses contratos. Projetos, um dos investimentos é mitigar os impactos. O caso de Sinop, por exemplo, é uma das rubricas mais altas. Se 400 milhões, se ele diminuir o investimento, ele aumenta a taxa interna de retorno. Então, essa é uma disputa permanente. Tipicamente, os reassentamentos que são feitos, esta que está ali ao lado do rio, tipicamente são remanejados por outros. Há 13 anos já que estou aqui. Para alagar aí, nós vamos ter que obrigar a sair daqui, né? Então a gente sabe que o nosso sítio vai atingir 75%, então a gente vai perca total praticamente da propriedade, a gente vai ter que ser realocado. E até o dia de hoje, a gente não sabe para onde nós vamos. Então há 1 ano e meio, praticamente a nossa vida aqui, a gente não está mais nem cuidando do nosso sítio direito. Porque naquela época eu tinha, né, e começar com garra, e hoje? Né? Hoje já estou com 60 passando. O barco tem que ir lá onde vai vir a água. A água vai vir aqui. Embaixo d'água. O meu pai foi despejado pela usina de Itaipu, mal indenizado, e esse valor da indenização ele não conseguiu mais comprar outra propriedade do lado. E parece uma sina, mais de 30 anos depois, hoje a gente é afetado por uma nova usina. Fica um sentimento assim de potência. A gente pensa, vou começar tudo de novo lá, né? Mesmo que eu ganhar outra terra, tem que fazer a casa de novo. Cada pé de fruta que está aqui, nós escolhemos o lugar de plantar. A gente molhou, a gente cuidou e agora vai ficar para trás. Né? E o pior de tudo isso é perceber, né, que os nossos direitos não são respeitados. Então, nessa fase de licenciamento, a gente vê que esses relatórios, eles não conseguiram medir e nem trazer todos os impactos que essas obras iam estar provocando. Não é que não está identificada, não é dizer que não é possível ser identificada, né? É que não foi considerado porque isso é custo. Para evitar esses custos e reduzir, por exemplo, custos de projeto, né? E mais, né? E ao ocultá-los também significa o seguinte: se eu não os detetei, significa que eu não vou indenizar o que não está detetado. Os pescadores de Paranaíta, eles não foram reconhecidos pela usina, dizendo que não tem pescadores na área de influência. O assentamento 12 de outubro, que fica na área de impacto direto do reservatório da usina de Sinop, foi um exemplo clássico, onde esse assentamento ficou fora do estudo de impacto ambiental. O assentamento ele não existia dentro, né, do EIA-RIMA, dos estudos deles, né? Lá constava que existia uma fase para ser reconhecido dentro desses estudos, né? Direito é uma questão que é de luta política, né? Só a organização dos trabalhadores, dos camponeses, lutando politicamente, eles garantem os direitos. Se eles não lutam, eles não conseguem. Essas populações, elas ficam à mercê dos dados, à mercê da pesquisa das empreiteiras. Não um monitoramento da empresa como tem sido hoje, das empresas, mas um monitoramento nas mãos da população, que é o chamado monitoramento. Daquela cerca para cá, porque da cerca para cá é água, da cerca para lá não é atingido. Mas quando a gente começa a olhar dentro da nossa comunidade quantas situações de pessoas são atingidas, né? Então está no nome de outra pessoa, mas a vida dela está construída em cima daquilo. Será que ela não é atingida? O MAB é o movimento dos atingidos por barragens, que é um movimento nacional que está organizado em 17 estados. Dentro da sua grande missão, organizar os atingidos por barragens, assentados, pescadores, ribeirinhos, indígenas. O discurso muitas vezes do empreendedor é que as obras elas estão atrasadas por conta dos movimentos sociais que estão indo lá parar a obra, mas o que a gente tem visto também é que esses movimentos... Primeiro, acho que uma das grandes missões que a gente está observando é que sem pressão a coisa não vai funcionar. Porque eu ainda falei, a fogueira quando não tem lenha não esquenta, né? E eles viram que quando eles convocavam uma reunião que aquilo dava aquele fervo de gente, moça, a pressão é grande. Uma tática do empreendedor é desmobilizar os movimentos sociais.
acaba fazendo com que aquela força que você tinha do conjunto, ela enfraqueça. Então eles injetam, e fizeram isso, injetaram descontentamentos, atende um prefeito, não atende outro, atende o município de uma forma, atende outro, porque não existe nenhum critério para tratar todos iguais, né? Tentaram se organizar, mas aí depois um começou a falar, o prefeito de Sinop está passando a perna em nós, o prefeito de Cláudia... Prometeram e até hoje não cumpriram com a gente, né? Distribuir energia aí para o país inteiro. E nós estamos ficando só com a ressaca das coisas. Aqui tem 37 bebês. É um dormindo por cima do outro. A gente fede mais do que o cão. Não, eu considero. O barrageiro, se ele vê uma fofoca de uma usina, ele vai longe. Ele não quer nem saber se lá tem serviço ou não tem. Ele é igual o garimpeiro. Vem aventurar. Já vem aventurar. Aí nós vem correr atrás. Tião, aí um liga pro outro. Rapaz, aqui tem um... Botijá, sabe? É, Botijá. Belo Monte, Rondônia, na Tremecha aqui mesmo, em Altamira. Marcorreia, várias já. O que a gente tem notado também é que muitos municípios estão despreparados para receber essas obras. Então, o que no passado eles eram favoráveis à vinda desses empreendimentos, hoje existe todo um questionamento sobre eles. Paranaíta hoje está sofrendo, porque nós estamos preparados para uma população de 10 mil habitantes, mas nós estamos atendendo 17 mil. Ó, aumentou a criminalidade em Paranaíta, as drogas. Hoje Paranaíta não é aquela Paranaíta que a gente poderia deitar dentro de casa e deixar a sua porta aberta. Não é mais aquela Paranaíta. Estão em execução por causa de um instrumento jurídico do tempo da ditadura militar que se chama suspensão de segurança. O que é a suspensão de segurança? A decisão ela é suspensa sob o argumento de que ela é contra a ordem de quase 30 anos de formado em direito. Eu não saberia definir isso, porque tudo cabe ali dentro. Eu acho que o exemplo mais flagrante que nós temos é a hidrelétrica de São Manuçadas. E a hidrelétrica está sendo construída a 700 metros da terra indígena. A natureza está virando um deserto. A terra indígena Caiabi está do outro lado, apenas, acho que não dá nem 500 metros da usina São Manuel para a terra indígena Caiabi. O rio está mais poluído, mais barrento, né? Eu me refiro mais sujo. A água que era a água potável agora está virando uma água muito suja, né? Teles Pires é um monumento à insanidade, porque se pegou uma área sagrada para os indígenas, tanto o Munduruku quanto o Caiabi e a Piacá, que é a área de Sete Quedas. Olha, ele está baixando, ele está baixando. Ficou triste porque perdeu o dourado, tirar a força, agredir as pessoas, matar as pessoas. As comunidades fragmentadas, elas ficam muito fáceis de serem dominadas. Se você tem essas comunidades indígenas como um bloco coeso, você tem mais dificuldade em lutar contra o lado. E como a gente não aceitava esses planos dele de hidrelétrica, a gente sempre foi contra desde o início e continua sendo contra, eu acho que ele procurou uma maneira de nos fragilizar para a gente aceitar os projetos dele e construir as hidrelétricas. É só assim que o branco vai. Vai enganando a gente. Pra que vocês... Nesse caso, que negociar com os teus algozes. Aquelas pessoas que estavam ali, né, retirando direitos daquelas pessoas, tirando o rio deles, tirando a água, o que pode sobrar de migalha para que eles possam continuar vivendo. A alegria deles dançando, pescando,
indo para a roça, caçando, né? Que a gente sabe que a gente está defendendo não só o futuro das nossas crianças, defendendo a nossa história, como a gente está defendendo o planeta de forma geral, porque é essa natureza que segura o planeta.